Pela minha experiência, esse é um assunto que a gente sempre deve tratar da maneira mais concreta possível. O partir, pelo menos, da experiência concreta que todos nós temos com a música e com a temporalidade musical. Então, as ideias que eu vou desenvolver estão, na maior parte, contidas no livro O Som e o Sentido, uma outra história das músicas, que é um livro que foi publicado há 15 anos e que resultava de um curso que eu dava sobre música, procurando falar de música para pessoas, tanto aquelas que conhecem música e praticam música, sabem música e leem música, como aquelas que não sabem, e tentando desfazer a distância, que em princípio parece assim, vamos dizer, infranqueável entre esses, vamos dizer, os leigos e os especialistas, porque a terminologia musical, a linguagem sobre música, ela sempre tem um aspecto técnico que parece, vamos dizer assim, hermético para as pessoas que tentam ler ou ouvir sobre música. No entanto, tem no mínimo um instrumento que todos tocam, que é o ouvido, né? E que, na verdade, todos fazemos música ao ouvir música, ao interpretar os sons. E é disso que eu gostaria de partir, né? Então, eu acho o seguinte, a música, ela acontece necessariamente a partir, ou sobre, ou navegando sobre algo que está subjacente, mas sem o que a música não se faz, que é o pulso, né? Existe uma pulsação inerente a cada música, das mais simples às mais complexas, né? O pulso não é o ritmo, o pulso é simplesmente um princípio de periodicidade implícito que a música traz, né? Faz emergir e converte em sons. Sobre um pulso é que se desenham figuras rítmicas, né? Mas o pulso é simplesmente uma experiência, vamos dizer, uma sintonia com uma periodicidade interna ao tempo. Olha, vamos dizer, a incorporação de uma periodicidade ao tempo que faz com que a nossa experiência do tempo, tão escapadiça, tão irregular, tão sujeita, tão sem forma e sem substância, ganhe um caráter de repetição, de retorno, que se faz através de algo assim, simplesmente. Sobre esta periodicidade básica, podem surgir figuras rítmicas, que aqui sobre esse pulso pode ser tá, 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 tá. Qualquer coisa que vá surgindo, o pulso tem esse poder, que é de fazer com que qualquer sinal errático e mesmo aparentemente aleatório, se ele contracena com o pulso, ele ganha o caráter de uma figura rítmica, que desenha agora, que faz contraponto, portanto, nas suas irregularidades, com a regularidade do pulso. E com isso começam desenhos, né, que podem ser, em suma, infinitos, mas com base nesse jogo. Tá, tá, tum, tá, tum, tum, tá. Tá, 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 tum, tá, 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 tum, tá, tu, cá, tá, tu, tá, 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 tum, que tum, tá, que tá, claro, que lá, pare, tum, tum, claro, tum,
Se a gente se admitisse até aqui agora, aceitar esse pulso, que é o que acontece, na verdade, com comunidades que fazem música, quer dizer, com grupos humanos que fazem música, e na verdade não existe sociedade humana conhecida que não faça música, o que nos parece indicar que, na verdade, não seria possível um agrupamento humano sem um acordo sobre uma organização do tempo em que, de algum modo, todos entrem. E esse significa aceitar esse pulso como um convite a figurações sobre ele, né? E isso instaura, na verdade, um tempo alterado, quer dizer, um tempo regido por uma periodicidade interna e que se contrapõe ao tempo aperiódico, ruidístico, entrópico do mundo desorganizado, né? Então a música nos chama, na verdade, para a possibilidade de conter o tempo, de tomá-lo para si, de reger um tempo que estivesse sob nosso poder, digamos assim. E como a música é uma linguagem discursiva, como é a linguagem verbal, mas não tem palavras, ela nos faz entrar em contato direto com um discurso no tempo que, não se referindo aos objetos do mundo, tem, vamos dizer, como se fosse como princípio, né? Se não como matéria, como substância e forma, né? A música dá substância e forma ao tempo que não tem, né? E faz isso, portanto, através simplesmente da introdução desse princípio de periodicidade pulsante. Se isso não bastasse, a música, claro, lida, além dessa dimensão, que é das durações, o modo como se articulam e se desenvolvem durações, a música trabalha com alturas, que é a matéria, como nós chamamos, das melodias, alturas melódicas, ou seja, sons que se localizam num certo lugar entre as frequências mais lentas e as mais agudas, mais rápidas, que constituem o campo das alturas que vão dos sons mais graves aos sons mais agudos. Então, quando temos um som afinado, como esse, né? Esse som, que poderia, portanto, ser escrito numa pauta, porque ele tem também uma regularidade, uma estabilidade, ele desenha um patamar no espaço, né? Esse som se opõe ele também aos ruídos do mundo, porque os ruídos são, na verdade, rabiscos, manchas, frequências irregulares, né? Que não apresentam periodicidade, não apresentam regularidade, né? A música é feita de camadas de ar agitadas. E essas camadas de ar, quando agitadas numa regularidade, vamos dizer, numa frequência constante, ela produz esses sons afinados, cujas relações entre si são os chamados intervalos, né? Musicais que compõem as escalas e que nos permitem fazer melodias, né? Codificadas em escalas. Eu estou, vamos dizer, jogando com diferentes alturas mais graves e mais agudas que estão ligadas a frequências, né, vibratórias, mais rápidas ou mais lentas, que permitem, então, que se criem, não é, combinações, né, melódicas tão recorrentes e tão inesgotáveis, né? Essas combinações melódicas também se baseiam
na possibilidade que nós temos de afinar um som, ou seja, introduzir nele periodicidade, introduzir regularidade, introduzir um pulso, né? Vamos dizer, um pulso vibratório que faz com que ele se torne um som constante que se distingue dos ruídos, né? Então, nesse sentido, acontece no plano das durações, ou seja, das melodias, algo semelhante ao que acontece no campo das... Desculpe. Nós temos no campo das alturas, isso é, das melodias, algo análogo ao que acontece no campo das durações, isso é, dos ritmos, que é os tempos e as vibrações melódicas são investidas de um princípio de pulsação, de periodicidade, de regularidade, que faz com que elas continuamente se sucedam, retornando sobre si, criando esses objetos, né, algo talismânicos, né, com o poder que eles têm de nos chamar para o fato de que ali o tempo parece estar, de repente, sob a nossa égide, né? Então, vamos experimentar isso. Vocês não quiserem entrar no ritmo, mas explicitamente. Mas quanto à altura, vamos cantar um som, um único, não é? Para justamente, concretamente, aferir o poder que isso tem, né? Então, isso, por favor, mais uma vez agora, eu só escutando. Então, isso é o que acontece nesse momento, simplesmente, é que nós todos estamos aqui entrando em acordo sobre algo que é da intimidade da matéria, que é nós produzimos um objeto acústico, né, vibratório, que tem justamente, estamos todos entrando em acordo sobre uma faixa vibratória, vibrando numa mesma frequência, né, ou frequências análogas, homens e mulheres, né, oitavados, né, mas produzindo isso aqui um efeito melódico, timbrístico, que é essa espécie de convergência sobre algo que não estamos nem vendo, nem pegando. Não é? Porque é um objeto físico que, ao contrário daqueles outros com os quais a gente costuma reconhecer o mundo, objetos tangíveis, né, visíveis, nós temos um objeto invisível e intangível, né, sobre o qual, no entanto, estabelecemos esse acordo, justamente investindo nele uma ordem interna, não é? Que é esse princípio frequencial. Agora que fizemos esse som, podíamos voltar um pouco ao ritmo e fazer variações sobre esse som, mas no tempo. Variações rítmicas sobre esse pulso. Isso, agora pode experimentar mais isso. A sério.
Ah, 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 oh, ah, convenhamos. Muito bom, que é difícil parar depois que começa. E justamente por tudo isso que a gente estava falando, porque tem a periodicidade, ela se, vamos dizer assim, ela se realimenta, né? E, em suma, músicas rituais, músicas de transe, se baseiam nesse princípio aqui, muito simples, mas às vezes com complexidades rítmicas, camadas, texturas, né? Como a gente tem nas músicas africanas, ou indianas, ou árabes, ou as várias tradições pré-modernas se baseiam criando esse lugar onde a gente, uma vez entrando, entramos numa espécie de circuito no qual somos tomados justamente por essa espécie de alteração do tempo, que é essa relação de pulso e tom, não é? De melodia e ritmo produz. Então, dito isto, acho que é interessante a gente considerar uma coisa muito intrigante que liga essas duas dimensões que a gente estava tratando como se fossem diferentes. O ritmo e a melodia, isto é, durações e alturas. Não é? Como a gente estava dizendo, os sons melódicos são feitos de frequências que vibram em velocidades muito altas, né? Quanto mais altas, mais agudo é o som. Então, o que acontece então? A gente pode considerar que a melodia, o som melódico, o som tonal, o tom, né? O som afinado, ele é uma projeção acelerada do ritmo. Se nós temos um pulso como esse aqui, ele está numa velocidade lenta o suficiente para a gente tomá-lo como eu disse, como um pulso que baseia as músicas. Tradicionalmente, o pulso se baseia no próprio movimento, no próprio pulso. Há culturas que mediam o tempo musical a partir do pulso de uma pessoa jovem e saudável numa manhã de primavera. O pulso ideal, entendeu? Para ter como referência os outros pulsos para fazer música. Ou seja, a pulsação sanguínea, a respiração, o andar, portanto, movimentos da nossa escala corporal são referências para o pulso rítmico. Mas, se a gente acelerar em muito esse pulso rítmico, se ele for ele acelerar muito, ele entra numa certa faixa, quando ele chega entre 5 e 20 pulsos por segundo, portanto, numa velocidade, ele entra numa faixa difusa, onde a gente ouve uma granulação, mas já não ouve separadamente cada pulso. Ele começa a formar a mancha de um som grave. Quando ele passa de 20 por segundo e sobe para 30, 40, ele vira som afinado, vira melodia. Portanto, ele passa daquilo que nós percebemos como durações para aquilo que percebemos como alturas, né? Ele decola. E a zona de passagem é justamente a faixa frequencial que é identificada nas frequências cerebrais como o chamado ritmo ou pulso alfa. Essa frequência alfa do cérebro se localiza nessa faixa em que ritmos viram melodia. Então, na verdade, o que acontece é uma espécie de salto perceptivo, mas dentro de um processo que é ainda temporal. A melodia é também tempo, como o ritmo. Só que numa outra
escala perceptiva. Né? E, portanto, é ainda pulsos muito acelerados que produzem para nós esses sons, cuja regularidade interna nos faz senti-los como sons estáveis e afinados. Isso reforça para nós aquilo que estávamos dizendo, o princípio de que o tempo rege o ritmo, mas também as melodias. É a temporalidade que atravessa uma coisa e outra, e música é uma conversa do tempo com o tempo. E essa conversa do tempo com o tempo é também intrigante para nós se considerarmos que é justamente as relações temporais, frequenciais e, portanto, rítmicas dos sons melódicos que fazem com que a gente os sinta como consonantes ou dissonantes, mais tensos ou mais relaxados. Vou exemplificar. Nós temos os intervalos musicais, o mais simples dele é o intervalo de oitava, é o mais fácil de afinar. Do, to, 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 to. Quando vocês cantaram a nota, alguns cantaram aqui, os homens, oh, e as mulheres, ah, e isso a gente sente como se fosse o mesmo som, porque o intervalo de oitava é um intervalo que simplesmente tem, aliás, tem em música, é o mesmo nome da nota. Por exemplo, um dó, e uma oitava acima, ele é dó também. Né? Tem a mesma nota, reconhecida agora, como se fosse num novo patamar frequencial. Do, dó. Qual é a relação numérica que faz com que um dó tenha tanta familiaridade com o seu próprio dó uma oitava acima? Qual é? É exatamente que um dó uma oitava acima é o dobro de vibrações, de frequências por segundo do dó uma oitava abaixo. Portanto, a relação entre eles é de 1 para 2. Se a gente pudesse ver isto, quer dizer, numa radiografia temporal, nós poderíamos dizer que uma nota como essa seria Tó, 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 Tó. A tradução rítmica de uma oitava é isso aqui. Por que esse intervalo é tão consonante? Porque são dois pulsos que se encaixam. Quando um acontece 2 vezes, a cada 2 vezes ele coincide inteiramente com o outro. Então, a paridade entre eles é muito grande. Por isso a gente pode ouvi-los como um pulso só, como uma só nota, quando você tem 2 notas oitavadas, como nós ouvimos aqui. Não é? Porque um coincide com o outro. A cada 2 pulsos de um, eles estão em fase, certo? O segundo intervalo em grau de complexidade ou simplicidade é a quinta, que em música seria do, sol. Esse tem uma relação de 2 para 3. A oitava é de 1 para 2. A quinta é de 2 para 3. Então seria assim. A cada 2 de um lado, 3 do outro. Então, do, sol, do, sol. Né? O que acontece é o seguinte, aí a gente vê entre eles a relação rítmica desses 2 pulsos é análoga à que tem entre o intervalo do sol, que é justamente, eles têm uma alta compatibilidade, não é? São fortemente consonantes, porque a cada 3 pulsos de um e 2 do outro, eles se encontram. Então eles estão em encaixe. Mas tem entre eles um elemento dialético, vamos dizer, alguma coisa que os faz encontrar e diferir
a cada momento. Tem um balanço diferencial que faz com que, com eles, a partir da quinta, é possível gerar escalas, diferenças, fazer música. Com a oitava, você não faz música. A oitava, você só tem a relação de 1 para 2. Ela é estática, ela não anda, ela não se movimenta. Se você tivesse uma música só com oitavas, do, to, 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 do, to, 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 você cria, é uma coisa inteiramente, como eu falei, sem uma dinâmica, vamos dizer, que é capaz de se desdobrar, porque no fundo é isso aqui sempre. Enquanto que a partir da quinta, você tem do, sol. Só que tem a quinta do sol, sol, ré, ré, ou seja, cada quinta já produz uma nota diferente, e depois de 5 quintas você tem a escala pentatônica, e depois de 7 você tem a escala diatônica. Por projeção de quintas, você produz as escalas. As escalas existentes são geradas pela quinta, não é? Porque ela contém essa diferença interna que faz com que ela tenha um elemento de forte estabilidade, de consonância, mas de instabilidade capaz de gerar, né? E, na verdade, quase que como nós tivéssemos aí o núcleo, né, das músicas todas, que é, na verdade, a capacidade de produzir repousos e consonâncias e introduzir elementos de estranheza e de defasagem capazes de gerar, então, nesse princípio da pulsação, um movimento permanente. Quer dizer, que a pulsação em si mesma, ela coincidiria consigo mesma numa, vamos dizer, repetição estática, enquanto que a introdução desse elemento diferente na periodicidade abre as possibilidades através das quais a música pode se desenvolver, né? E assim temos os outros intervalos, né? A quarta, do, fá, do, sol, do, fá, já é uma relação de 3 para 4. Como é? Ou seja, tem uma consonância também, mas já com uma nova complexidade, e assim vão os intervalos se desenvolvendo. Nós poderíamos ouvir agora um exemplo disso. No CD que acompanha o livro Sonho e Sentido, tem um momento que tem um exemplo desse princípio, que eu chamei de tom e pulso, ou seja, como existe uma analogia entre as durações e as melodias. Isso é na faixa 26, viu? Que aqui tem um exemplo didático feito aí do jeito que vocês vão ver. Espero com isso concretizar mais esse princípio de que estamos falando, né? Mais volume, pode ser. Nós temos um pulso e um tom, né? Tom e pulso. A oitava. Aquela relação. 1 para 2, né, os dois. Quinta. Do, sol. A quarta. Do, fá. Parece uma marcha rancho.
Terça. Ó. Segunda. Ó, atrito. Não, desculpe, é o semitom. Um acorde perfeito maior. Olha. Parece um flamenco. Eu queria comentar melhor uma passagem ali, que nós vimos então, e até eu acho que valeria a pena a gente ouvir de novo isso, né? Reparando no seguinte: o semitom é quando duas notas estão juntas, vizinhas no piano. Você tem uma nota e sua imediatamente vizinha. Isso é um intervalo. Quando você toca essas duas notas juntas, você tem a sensação de um choque, né? Um atrito, né? Elas são fortemente... elas têm uma dissonância, né? Uma instabilidade, que a gente vê que é pelo seguinte: são dois pulsos muito próximos, que começam juntos, vão se defasando e depois de tanto se defasar se encontram de novo. Então é como se fosse um movimento de algo que vai se afastando e se aproxima por vizinhança, né? E é justamente o que acontece do ponto de vista harmônico com o semitom, que é o intervalo de atrito, mas justamente que é a nota ideal para ser o que nós chamamos de movimento da sensível, que é quando uma nota desliza para a outra, né? Então um semitom desliza para o outro, né? E nesse sentido, desliza porque a gente vê que um está querendo se, na verdade, confundir com o outro, porque eles têm esta proximidade, eles estão muito próximos, portanto, tem um choque nisso, mas eles tendem continuamente a ser como se fosse um movimento de afastamento e atração irresistível para o outro, né? Eles se confundem, se destacam e se aproximam. Isso já foi analisado o quanto esse intervalo é importante no Tristão e Isolda de Wagner, e o cromatismo wagneriano é todo um movimento de deslizamento de semitons, né? Usado para tratar do tema da paixão, que é justamente dos amantes que, vamos dizer, se encontram ou se separarem, mas cuja separação os conduz ao encontro, né? Ou seja, esse é um ensaio de semântica musical. A música não tem vocabulário, não pode ser traduzida, e nunca podemos dizer que a música quer dizer isso ou aquilo, mas existe uma espécie de pertinência de certos intervalos para, vamos dizer, tratar de situações, quer dizer, existe uma afinidade estrutural entre a narrativa da paixão e o intervalo de segunda menor, né? Então, querem ouvir de novo isso para... ou não sei se estou redundando, mas, por favor, de novo a mesma faixa. Olha.
Começa de novo. Ele vai deslocando e... Aí dá... Bom, então, obrigado, Thay. Então, com isso, acho que deu para sugerir o quanto se lida sempre com elementos cuja natureza é, vamos dizer, intrinsecamente temporal, se lida com a possibilidade de criar tensões e repousos de uma maneira infinitamente nuançada, né? Tem uma outra questão que seria interessante entrar aqui, mas não temos tempo para isso, que é a seguinte: cada som que a gente escuta, né, um som afinado, ele tem dentro dele, de maneira subliminar, não conscientemente audível, uma espécie de cauda de ressonâncias que está contida nele, como se fosse o prisma da luz, quando ela é refratada em cores. Mas um som contém dentro dele os seus harmônicos, como são chamados. Esses harmônicos são o quê? São exatamente uma projeção dessa série de afinidades numéricas. Um som tem como seu primeiro harmônico a oitava, que é o seu dobro. Como segundo harmônico, a quinta dessa oitava, que é, portanto, a relação de 2 para 3. Como terceiro harmônico, a quarta desta quinta, que é uma relação de 3 para 4. Como intervalo seguinte, uma terça maior, que é a relação de 4 para 5, e depois de 5 para 6, e assim vão fechando numa série que, portanto, começa na oitava e termina com intervalos mínimos e atritivos que estão contidos dentro de cada som. Por isso é que um som já tem uma espécie de familiaridade natural com a sua oitava e com sua quinta. Mas ele é, por exemplo, estranho ao seu trítono, que é o intervalo que seria de Dó para Fá sustenido, porque esse tem uma relação numérica de 32,45. De 32 para 45. Em vez de, a oitava é tão simples, de 1 para 2, a quinta é tão simples, de 2 para 3. E um trítono contém uma relação de 32 para 45, ou seja, ele é altamente instável. Na Idade Média, a tradição do canto gregoriano chamava esse intervalo de diabolos em música. Ou seja, e evitava sistematicamente esse intervalo, porque sentia, ou intuía, ou percebia que ele introduzia elementos complicadores no movimento melódico que eram tensões a serem estruturalmente evitadas dentro daquela tradição. Nós podemos dizer que a música tonal europeia se desenvolveu incorporando o trítono, que era negado no canto gregoriano, e fazendo com que o trítono se tornasse um elemento de tensão a ser resolvida. Então, a música tonal se baseia num movimento contínuo de tensões e repousos, movimentos cadenciais, baseados na colocação do trítono e sua resolução. Nós podemos chamar esse processo, podemos interpretar esse processo como uma espécie de pacto com o diabolos em música, né? Ou seja, aquilo a que era estruturalmente evitado passou a ser incorporado como um elemento dinamizador do discurso, e isso, vamos dizer, é o dado, vamos dizer, originador do discurso da grande música europeia que vai, vamos dizer, dos séculos XVII ao fim do século XIX. Com isso, nós, então, chegamos a um ponto que no qual teríamos aqui que fazer uma outra passagem e que não podemos evitar de fazer, que é considerar o seguinte: diferentes culturas em diferentes situações históricas se relacionam também diferentemente com este
núcleo de tom e pulso de que falamos. Ou seja, lidar com tom e pulso é algo incontornável quando se faz música. Mas existem diferentes estratégias para isso, né? E nós podemos dizer, antes de mais nada, que toda a tradição das músicas pré-modernas, tudo que se faz até a música tonal, quer dizer, a música europeia a partir do século XVI, quer dizer, todas as tradições, a tradição das músicas tribais, das tradições das músicas orientais, chinesa, indiana, japonesa, árabe, indiana, e o que terá sido a música grega, ela se baseava num princípio que é uma espécie de afirmação do tom, afirmação de um lugar que é central, e em torno desse lugar de periodicidade instaurada, tudo gira. Ou seja, tudo gira em torno de um centro tonal que não se move. Essa nós podemos dizer que é uma tendência, quer dizer, é um princípio, melhor dizendo, que rege as músicas conhecidas até a, vamos dizer, modernidade europeia, que introduziu uma outra coisa, da qual vamos falar em seguida. Mas as tradições, por exemplo, a música indiana e a música árabe, que são complexíssimas e tem um sistema de escalas com intervalos sutilíssimos, requintadíssimos, que exigem um ouvido apuradíssimo, uma estrutura de rítmica complexa. Essas duas tradições se fazem desenvolvendo a música em cima de um som constante, tocado por um instrumento chamado tempura, que se caracteriza por sustentar uma mesma nota durante todo o tempo em que a música se desenvolve. Ou seja, as melodias, as escalas, os pulsos, eles podem variar, mas estão, vamos dizer, girando, atraídos, imantados por um centro que, uma vez instaurado, não é abandonado. Mas, na verdade, essa música se destina à instauração deste lugar. Desse lugar que é como se fosse um nicho protetor do qual, ao entrarmos, não saímos mais, né? Por isso, quando a gente ouve músicas tradicionais árabes, né, ou indianas, e às vezes estranhamos porque elas têm microtons que não são usados nas tradições europeias, ela pode ter timbres, né, e ritmos que não estamos acostumados, e às vezes fica fazendo melismas microtonais que nos são estranhos, né? Às vezes, né, alguém que tem um ouvido ocidental se coloca distante daquilo e acha que aquilo não é música, porque parece girar no não acontecimento, porque não há movimento harmônico como estamos acostumados, que significa instaurar uma tônica e sair dela para voltar depois, né? Ali não tem isso. Fica-se naquele giro, né, melismático, né, com, como eu disse, uma riqueza muito grande em vários planos, mas não com movimentos cadenciais harmônicos como estamos acostumados. Então, por isso, muitas vezes, mas isso não é música, parece um zumbido, né? No entanto, se a pessoa entrar naquilo, se num dado momento ela entrar naquela proposta de tom e pulso, acontece algo parecido com o que poderia acontecer aqui, se a gente passasse a improvisar, né, sobre motivos rítmicos aqui, que entra-se ali e não sai mais. E aquela música é feita justamente destinada a uma improvisação com grandes durações, né? Ela é para durar horas e frequentemente ligada a um estado de alterado, ou ela se destina ao transe, porque ela convida a uma experiência do tempo que é um transporte, né? Isto está baseado nesse princípio de sustentação de um centro tonal
inamovível. A música ocidental, ela se desenvolve de um deslocamento disso. Se desenvolve através de uma linguagem onde se estabelece um lugar para sair dele e depois voltar. Isso foi gerado através de um processo que durou séculos, mas que tem como base o canto gregoriano. O canto litúrgico, cristão, medieval, já é uma mudança em relação a isso, porque é uma música sem percussão e sem acompanhamento, onde a palavra é que preside a música. Né? Nós temos aqui uma frase nua. Né? Não se admitem, a princípio, instrumentos rítmicos que dessem justamente uma periodicidade explicitamente pulsante a isso. Portanto, que tivesse um convite, um apelo dançante. Né? Então, nem o diabolos em música, nem a dança estão presentes ali. Essa música projeta uma dimensão discursiva e frásica. Ela é o arco de uma frase que se desdobra, que sobe e desce, né? E introduz, portanto, talvez, uma dimensão temporal cujo desdobramento pode, talvez, ser relacionado com essa mesma cultura que produziu Santo Agostinho e um pensamento do tempo. Né? E é a partir do canto gregoriano que se desenvolve a polifonia medieval, quando foram sendo admitidas vozes múltiplas que se superpõem ao canto gregoriano e vão fazendo com que diferentes linhas melódicas se agrupem, se superponham e produzam um discurso de simultaneidades melódicas que, no processo, acabará por gerar a harmonia tonal. Harmonia quer dizer acordes. Notas simultâneas, superpostas, encadeamento de acordes vem a ser o princípio da música tonal europeia, tal como ela se estabeleceu então nos séculos XVI e XVII e fundou a música, a grande tradição que se desenvolve nos séculos XVIII e XIX. Mas esse é um processo que vai do século IX ao XV. Ele vai, vamos dizer, complexificando a somatória de linhas que cria, portanto, um discurso ao mesmo tempo sucessivo e simultâneo, que se desenvolve, portanto, por uma simultaneidade de linhas melódicas, que no final das contas criam um princípio de acordes, que são blocos de notas simultâneas, cujo encadeamento gerará a música ocidental baseada num princípio de tensões e repousos, acordes consonantes e dissonantes que instauram estabilidade e instabilidade, cujo desenrolar produz a linguagem das sonatas e sinfonias, não é? Que nós nos acostumamos depois a ouvir naquilo que se fez, né? As fugas de Bach, mas as sonatas de Mozart, Haydn e Beethoven e tudo o que se desenvolveu lá até Wagner supõe uma linguagem em que a dimensão das sucessividades melódicas e das simultaneidades combinadas formam uma linguagem musical enredada, né? Diferente de tudo que se conheceu antes. Nós vamos ouvir um exemplo aqui também do CD do livro,
e que consiste nisso. São uma panorâmica do século X ao XVIII, que em poucos minutos a gente vê um canto gregoriano, a princípio puro. Esse canto gregoriano, cantado em seguida, ou tocado, aqui no exemplo, tocado com uma melodia que compõe o que a gente chamava-se órgão paralelo, uma melodia que vai caminhando junto com a primeira, depois uma melodia que vai caminhando livremente, depois a nota do canto gregoriano serve como uma espécie de ponto de parada em torno do qual vão se desenvolvendo floreios, torneios, melismas, e, a certa altura, a criação da escrita musical permitiu controlar múltiplas vozes simultâneas. Foi possível escrever melodias, né, ou músicas a muitas vozes ao mesmo tempo, portanto, peças polifônicas, porque o tempo está controlado pela escrita. Isso dá uma grande complexidade à linguagem musical e a essa polifonia que vinha se desenvolvendo esquemática, e até chegar à fuga, e a fuga baquiana, onde várias vozes ao mesmo tempo vão se desenvolvendo, vão conversando e vão ao mesmo tempo diferindo e se harmonizando. Portanto, como eu disse, dominando a dimensão sucessiva e simultânea, né, polifônica e harmônica ao mesmo tempo. E isso, portanto, no século XVIII, corresponde a um acabamento desse processo, né, que se consuma em 1722, quando Bach escreve o Cravo Bem Temperado e, ao mesmo tempo, Rameau escreve o seu Tratado de Harmonia. Vamos dizer assim, que o sistema tonal está completo depois desse processo todo. Então, vamos ouvir esse exemplo que está na faixa 32, por favor. Vozes em uníssono. Órgão paralelo. Duas vozes. Duas vozes que vão fazendo sons. Já escrito. Tudo variações sobre o mesmo canto gregoriano, né? Que com polifonias mais complexas a cada... 16. Agora desapareceu o canto gregoriano.
polifonia vai independente, autônoma, sem precisar ter aquele suporte, né? Isso é Monteverdi, século XVII. Século XVII. Acordes. O acorde. A cadência. Cadência é tensão e repouso. Agora reconhecemos. A música do século seguinte se baseia nisso que já tem. Século XVIII. Agora Bach. Outra voz. Outra voz. Outra voz. Um coral de Bach. 4 melodias sobrepostas e ao mesmo tempo uma sequência de acordes. Beethoven Sonata. Uma sequência de acordes. Uma melodia passeia pela sequência de acordes. Certo? Podemos parar aí. Bom, então espero a intenção dessa panorâmica é tentar fazer ver como que uma temporalidade ligada a uma linha melódica sucessiva, ela se torna uma temporalidade, vamos dizer, sucessiva e simultânea, que gera um discurso baseado nos movimentos cadenciais de acordes que estabelecem relações de tensão e repouso, né, a cada momento, né? Mas com base justamente nessa rede de sons sucessivos e simultâneos, articulados num sistema que se constituiu ao longo deste processo que nós acabamos de ouvir, que é o sistema tonal, né? O que acontece, então, a música no sistema tonal, ela pode desenvolver, digamos, discursos com desenvolvimento. Ela tem, ao contrário das músicas modais, que tem um aspecto de recorrência, né, de variações sempre recorrentes sobre um núcleo que não sai do lugar, a música tonal se caracteriza por estabelecer um centro tonal de referência do qual se sai para depois voltar a ele, né? Então, isso significa que você sai do lugar. Você não está só vamos dizer, numa tônica fixa, mas você se afasta dela, produzindo sobre isso um movimento de distanciamento que é instabilizador e depois, no entanto, promove o retorno. Portanto, a música tonal nos dá ao mesmo tempo a sensação de, vamos dizer, angustiante de que a gente perde o pé, mas já com a promessa de que a gente vai voltar a ganhá-lo, né? O que já foi comparado com aquele brinquedo
a que Freud se refere da criança no texto Mais Além do Princípio do Prazer, que é aquele brinquedo do for-dá, né, em que a criança joga um ioiô e puxa, e que está, vamos dizer, de algum modo elaborando com isso a angústia da ausência da mãe, que sai e volta, né? Então, na música tonal você se sente perder o pé para recuperá-lo em seguida, né? Por exemplo, uma sonata de Mozart em dó maior, muito simples, que todos conhecem, que tem uma melodia assim, dó, mi, sol, si, dó, ré, dó, lá, sol, dó, sol, pra, pirari, né? Conhecem essa melodia, né? Se não, ela de todo modo é o princípio, ela contém o princípio de uma frase tonal no sentido de que ela começa num lugar que nos dá uma referência de centro, que é esse dó maior, em que ela se baseia. Dó, mi, sol. Se ela parasse aqui, dó, mi, sol, estaríamos num lugar estático. Mas a melodia é dó, mi, sol, si. Se ela parasse no si, nos daria justamente a sensação de inconclusividade, de suspensão, né? A angústia de uma não resolução, né? Dó, mi, sol, si, dó, ré, dó. Quando ela faz esse dó, ré, dó, é o movimento cadencial que se completa e, portanto, partimos de um lugar de estabilidade para a instabilidade e a volta à estabilidade, né? Essa tensão é dada pelo si, dó, mi, sol, si. O si está para o dó, que é a tônica, numa relação de segunda menor, que é aquele tal acorde que nós ouvimos, fazendo aquele choque que quer vamos dizer, se transformar no outro, que é o que acontece. Dó, mi, sol, si, dó, dó, né? Esse si, no acompanhamento da mão esquerda, é acompanhado por um Fá que forma com o Si o tal trítono, o Diabolus em música, quer dizer, uma tensão localizada, uma instabilidade, um sentimento justamente de não resolução que se resolve em seguida num acorde perfeito maior, nos devolvendo aquele momento. Então nós temos aí de maneira muito simples, né, alguma coisa que, no entanto, é a célula geradora das mais complexas peças tonais. De Erasmo Carlos a Wagner, é esse princípio que está funcionando, em diferentes graus de quê? Justamente, o que muda é o grau pelo qual você se distancia desse centro para retornar a ele.